E aí, pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar para falar sobre hoje, né? Sobre hoje 15 de novembro de 2023, feriado, né? Estamos aqui para conversar sobre essas ilusões da Matrix, né? Nosso canal, né? Como sempre, canal para livres pensadores, nihilistas, racionalistas, misantropos, ateus, todas as pessoas que veem nesse mundo aqui um grande erro, né? Uma grande falha nesta Matrix, que é exatamente a gente tenta falar sobre as coisas que a maioria das pessoas não conseguem enxergar, não conseguem ver, porque os códigos da Matrix não permitem que as pessoas vejam. Seria mais ou menos como conseguir ler esse código aqui, né? Isso aqui seria uma informação codificada da Matrix, porque é uma quantidade de informação muito grande para você colocar graficamente. Então você só vê números, né? E uma cascata de números, né? Isso tudo é informação sendo processada dentro da Matrix, de acordo com o filme, né? Mas como a realidade simulada hoje já é uma percepção da própria ciência, dos próprios cientistas, e a gente aqui tenta não tratar tanto dos assuntos do ponto de vista mais técnico, né? Mesmo porque eu não sou professor de nada, eu não sou técnico em nada, né? Eu só sou, ou me considero um filósofo nihilista, um existencialista, alguém que tem por base da sua existência esse prego, né, aqui no cérebro, essa dor que não, sabe, às vezes pode ser atenuada por uma atividade ou outra, mas no fundo é uma dor, né? Mas é uma dor dentro da mente, é um cansaço mental, é às vezes até um terror diante de uma vida que não faz sentido, de uma vida que caminha por nada. É horrível você se descobrir um escravo, sabe, dentro de uma situação, se descobrir, né, a pior das criaturas, o maior dos vermes, né, nas mãos de gente poderosa, que simboliza sempre os deuses, né, desse universo aqui. Deus, né, nesse nosso universo, nada mais é do que as elites, uma representação simbólica das elites. E o diabo é a representação de tudo que a elite mais odeia, que é a subversão. O diabo é o símbolo da inteligência, o símbolo de alguém que não se prostra diante de qualquer situação, o símbolo de alguém que contesta, né? Quando vê algo injusto, algo desonesto, como é, por exemplo, essa diferença social que a gente vê no mundo, né? Guerras estúpidas por território, sempre com base na religião, sempre com base em critérios irracionais, sempre com base em fantasias. Nós podemos dizer que as guerras que estão acontecendo hoje lá na Ucrânia, Rússia, e lá na faixa de Gaza, lá entre Israel e palestinos, é brincadeira de crianças, né? São crianças que acreditam em história de carochinha, que acreditam em livro sagrado, que estão se matando e matando literalmente crianças, né? Apesar dessa simbologia do pensamento religioso ser coisa de criança, eles estão matando crianças por causa de território. Entende? Então, você vê todas essas coisas, né? E aqui nesse mundo, aqui nesse país aqui, imagina, cara, eu tô me aposentando ano que vem, né? Se o bom Deus permitir que eu viva até lá. Ai, que piada, né? Mas estou me aposentando ano que vem. Eu fico imaginando essas pessoas que ainda estão começando a vida profissional, que ainda tem 20, 10, 20 ou 30 anos pela frente de trabalho forçado, né? Como se vocês recebessem uma sentença, né? O juiz bate o martelo e fala: você está condenado a 30 anos de serviço forçado. Porque o bandido mesmo dentro da cadeia não pode ser obrigado a trabalhar, né?
é opcional, né? É considerado tortura o serviço forçado dentro da cadeia. Agora, o indivíduo lá de fora, ele é obrigado a trabalhar, né? Senão ele morre de fome, né? Então é torturado, né? É regime escravo. Quando você se descobre, né? Hoje, nesse dia 15 de novembro, se eu não me engano, é o dia da proclamação da República, também não, porra de data, para mim não faz diferença, né? Para mim hoje é um dia como outro qualquer. Mas eu acho que é o dia da proclamação da República, se eu não me engano. Né? E que república é essa, né? Que república é essa, né? O que se tem para comemorar no dia de hoje? A proclamação de um regime escravo, né? De uma democracia falsa, porque ainda que seja o melhor regime, né? Que é o regime que permite que qualquer um possa ascender, né? Possa, dentro da escala social, progredir se quiser, né? Por mérito. Mas nós sabemos também que é muito difícil, por outro lado, contrapartida, né? Você competir com gente que nasce em berço de ouro, gente que nasce em boas condições de vida, alguém que estuda uma escola pública, alguém que tem uma péssima alimentação, alguém que não tem o cuidado, o carinho dos pais, é jogado em creche, é criado por avós, por gente atrasada, criado dentro de religião. As pessoas têm muito pouca condição de evoluir e de, né, competir por um emprego melhor, né, um salário melhor, onde se trabalhe menos e se ganhe mais. É difícil, né? Então é uma injustiça total o sistema. Sabe, no dia de hoje eu tenho nada para comemorar e não tenho nada para comemorar em dia nenhum. Nem no dia do meu suposto aniversário. Porque essa mentira aqui diz que eu tenho 52 anos. Uma mentira. Meia-idade é o caralho. Meu corpo, minha vida demonstram isso. Que até mesmo a sua idade cronológica, até mesmo o tempo, Einstein provou que o tempo é uma mentira. É relativo, sabe? Você que constrói a ideia de tempo da sua mente. Se você não tiver essa ideia de tempo, se você trocar o dia pela noite, se você não seguir os calendários que te foram impostos pela religião, né? Que o nosso calendário é um calendário religioso. Todos os dias da semana, inclusive, são consagrados a deuses. Eu já falei nisso, né? Exemplo aí, Sunday, né? Domingo, dia do sol. Hoje, quinta-feira, é Thursday. Se eu não me engano, é Tuesday, né? Tuesday, quinta-feira. Acho que é o dia de... Não sei se é o dia da esposa de Odin, né? Ou se é dia de Thor. Porque terça-feira é muito parecido no inglês, né? Thursday, que vem de Thursday, né? Dia de Thor. E quinta-feira acho que é Tuesday, um pouco diferente, né? A pronúncia. Eu acho que tem a ver com não sei se é com a esposa de Odin, né? Aí amanhã é Friday, vem de Frida, que é também homenagem a uma outra deusa. Aí Saturday, que é sábado, né? É homenagem a Saturno. Então, domingo, segunda, né? Que é Monday, dia da lua. Como eu falei, Thursday, que é terça-feira, Thursday, vem de dia de Thor, né? Porra, então, cara, nós vivemos num mundo, né? Num mundo regido e controlado por fantasia e por religião. E isso afeta todas as áreas. Tudo, política, os relacionamentos, né? Porque a religião está atrelada à política, está atrelada à família, está atrelada a sexo, tudo isso está junto no mesmo pacote, né? A mídia, dinheiro. Aí quando você descobre tudo isso, cara, para de fazer total sentido a sua existência. Eu, sinceramente, eu tenho uma grande dificuldade para acordar, sabe? Somente quando eu tenho que trabalhar, né? Você acorda forçado, né? Tem jeito, não pode voltar para a cama. A grande maioria é assim, né? Eu ainda tenho uma boa folga. Tem dias aí como, né? Como hoje tudo bem que é feriado, né? Por acaso seria minha folga também, né? Eu acordo a hora que eu quero. Hoje eu acordei quase meio-dia. Então, o que ocorre? Você acorda e você não vê sentido em levantar da cama, sabe? Eu estou sonhando, eu prefiro ficar no mundo dos sonhos, onde nada tem consequências, onde a maior loucura acontece, né? Inclusive pesadelo, né? Teve um dia desse que eu tive um monte de pesadelo. Pô, adoro, né? Eu acordo puto quando eu não tenho pesadelo. Pesadelo é um troço que é divertido, né? É uma simulação divertida essa questão de
de pesadelo, eu acho maneiro. Eu não tenho problema com isso, não. Para mim, quanto pior, melhor, né? Nos sonhos. Eu gosto muito de filme de terror e gosto de ter pesadelos. Né? Raramente tenho, né? É sempre assim, né? Então, quando eu acordo, que eu venho para esse mundo aqui, que sentido que isso aqui faz, cara? Sabe? Aí eu acordei, fiz um café, né? Comi um biscoito. Para mim, né? Fazer vídeo, ainda é. Se você perguntar para mim assim, Ralph, o que você mais gosta de fazer hoje? O que mais te, sei lá, te entretém, né? Ou te motiva? Fazer vídeo. Né? Por quê? Fazer vídeo é colocar suas ideias, né? É desenvolver ideias, é desenvolver, né, essa retórica, é também desenvolver essa capacidade de argumentação, né, de eloquência, de falar bem. Né? Isso é importante até no dia a dia, no seu trabalho, em relação com as pessoas. Né? As pessoas identificam, né? Sempre identificam alguém que é diferenciado, alguém que está num nível pouco mais elevado, né? De consciência, de inteligência, de cultura, de acordo com as coisas que você fala. Até os seus superiores hierárquicos, às vezes as pessoas reclamam, né, do chefe, é porque as pessoas não sabem se impor. As pessoas não sabem mostrar conhecimento. Sabe, quem mostra conhecimento causa espanto. Qualquer área, né? Mesmo que você seja um funcionário de um nível inferior dentro de uma empresa, ou dentro do funcionalismo público, ou seja, onde for, até como gari, se você tiver uma inteligência diferenciada, né? Gari, que eu digo que representa as classes mais baixas, né? Gari, pedreiro, né? Essas pessoas que trabalham mais braçal, né? Quanto, né, menos inteligente, digamos assim, né? Quanto menos técnica você tem, mais trabalho braçal você vai fazer. Né? Ainda que tenham muitos pedreiros que são melhores até que muitos engenheiros. Muitos pedreiros por aí que sacam muito. Né? Mas então por que não fazem engenharia? Né? É porque o cara aprendeu na prática, é bom, né? Mas muitas das vezes calcula até de cabeça, sei lá, de olhar, né? Calcula no olho, não vai para a prancheta. Né? E o cara é muito bom. Mas são níveis de profissões braçais. Né? Então, quanto mais braçal é a profissão, menos né, digamos assim, a intelectualidade ela exige. Porque quanto mais intelectual você é, menos você precisa fazer esforço físico no seu trabalho. Isso é uma realidade. Né? Então, se trabalha numa administração, né, claro que você tem que ter conhecimentos, vários conhecimentos. Né? Você tem que conhecer sobre como editar textos, como construir tabelas, né? Conhecer de Word, de Excel, e de várias coisas, saber escrever bem, saber, né, se colocar diante de uma autoridade. Então, são várias situações diferentes, conhecer sobre regulamentos e tal. Então, quanto mais vai aumentando o nível, né, mais o indivíduo vai ficando numa condição social melhor, tendo mais status. E ainda que você não tenha, como eu falei, esse status dentro da sua profissão, se você é uma pessoa que estuda, se você é uma pessoa que, por exemplo, tem um canal no YouTube onde você gosta de se expressar, onde você gosta de ler, de se informar, e você tem um senso crítico, desenvolver uma consciência, em qualquer lugar que você estiver, você pode ter certeza, você vai ser identificado como alguém de um nível superior. Muitos vão até te temer, né? Porque muitas pessoas, né, temem a inteligência dos outros. A inteligência é uma coisa que coloca medo, né? Naquele que não tem tanta inteligência, ou que, mesmo tendo inteligência, não tem segurança. Muitas das vezes, as pessoas têm medo, porque muitos não sabem se expressar. Né? Muitos conhecem muito, mas não sabem colocar isso, comunicar isso para as outras pessoas. Então não adianta de nada, né? É um conhecimento que fica, digamos assim, inócuo, inativo. Como eu costumo dizer, filosofia, que não pode ser aplicada na prática do dia a dia, presta de nada. Você pode ler milhões de livros, mas se você continua sendo idiota com todo mundo, sua filosofia não vale de nada. Não adianta deixar a barba crescer para parecer sábio, nada disso, né? Como muitos fazem aí, botar óculos para parecer mais sábio, né? Olha que eu leio muito, por isso que eu uso óculos. Então, você vai ver a argumentação do indivíduo, pode até ser boa, mas a vida do indivíduo não muda. Então, adianta de quê, né?
O cara continua dando murro em ponta de faca. Né? Como teve um aí, né? Um barbudo de Oclean, tem um canal gigante aí. Esqueci até o nome do cara. Poderia até falar aqui, mas nem vou citar nome não, para não ter problema, né? Mas o cara tem um contexto, né, de homem geleia, né? Ele fala muito no bunda mole. Ataca os caras que vivem sozinhos, chama de homem geleia, de bunda mole, né? Ataca os caras que não reagem, né? Por exemplo, a um assalto, né? Porque é uma idiotice, né? Você reagir a alguém que tá com uma arma apontada na tua cara, né? O cara fala um monte de coisa, né? Que o homem tem que defender a mulher, que o homem tem que ter uma esposa, não pode ficar solteiro, senão é um bunda mole. Pra mim, bunda mole é quem precisa de mulher ainda nos dias de hoje, né? Precisa estar casadinho, como a religião manda, né? Ai, porque tem que ter alguém para limpar a tua casa, né? Tem alguém que tem que fazer cafuné, né? Porque muitos desses homens também buscam a figura da mamãe, né? Figura feminina, porque eles não entendem de psicologia. E eles não sabem que quando eles eram crianças, a figura da mãe sempre foi muito importante para todo mundo, né? E aí o adulto, o homem, costuma querer colocar a figura da mãe dentro de casa, né? E a mulher, por ter aquela idolatria pelo pai, quer colocar uma figura paterna dentro de casa. É por isso que são sempre dois, né? Pelo menos a maioria das relações são assim, né? Com diferença aí dos que fazem o tal do poliamor, né? Ou os que dizem que são pansexuais, né? Que transam com qualquer um. Transam até com poste da rede elétrica. Então, porra, transam com força, né? Transam com força com poste da rede elétrica. Tô desrespeitando ninguém, tô só zoando, mas tem uns que falam que são pansexuais, né? Ou seja, o cara não é hétero, não é gay, não é hétero, transa com tudo quanto que aparece pela frente. Menos com animais, né? Mas talvez alguns até, não sei, né? Enfim, o ser humano é essa loucura, essa complexidade. E falam nisso aí, né? Me perguntaram, até me fizeram uma pergunta aí, que disse que talvez eu me classificasse como um homem geleia, né? A princípio eu não entendi o que era isso. Fui pesquisar na internet e vi que na realidade a tradução é simples, é bunda mole. Homem geleia é bunda mole, né? Só que os caras que dizem que não são bunda mole, né, são exatamente os que defendem casamento. Defendem que você tem que ter uma esposa. Eu tenho que nada, sabe? Eu não tenho obrigação nenhuma na minha vida, não. Vai se fuder. Você fala isso, você que é um bunda mole, você que é um homem geleia. Precisa de mulherzinha para passar sua roupa, lavar sua roupa, para cuidar da tua casa. Meu amigo, para mim, bunda mole é aquele que não se banca. Homem geleia é aquele que não tem capacidade de se autogerenciar, sabe? Inclusive emocionalmente. O homem que precisa de uma figura feminina dentro de casa é sim um bunda mole. Na minha concepção, né? Que ele precisa de uma figura materna dentro de casa. Porque muitas das vezes essa mulherzinha faz a comida dele, é igualzinho a mamãe, né? Cuida da roupinha dele, chega em casa, puta que pariu, às vezes os dois trabalham, né? O cara chega em casa, deita no sofá, vai jogar videogame e a mulher fazendo comida, pô. Entende? Filha da puta que não colabora com nada. Esse daí é pra mim um bunda mole. Isso pra mim é um merda. Agora, cada um no seu cada um. Tem pessoas que não conseguem viver sozinhas, né? Agora, também não podem dizer que não são dependentes. São sim. Né? Muitas das vezes estão dentro de uma casa onde uma mulher manda. Então é um bunda mole, né? Se você trabalha pra caralho em 2, 3 empregos para sustentar uma família, você é um bunda mole. Para mim, você é um bunda mole. É um homem geleia, né? É um homem que se curvou diante de uma situação. Agora, no caso de nós nihilistas, porra, eu não vou falar nem nos nihilistas, eu falei em mim mesmo, né? Que também sou misantropo, né? Que tenho aversão a essa sociedade, não aceito os parâmetros, só trabalho mesmo porque tenho que me sustentar, não trabalho por prazer, porque eu não sou idiota. Entende? Trabalho para me sustentar, pô, porque é uma necessidade, uma imposição, uma obrigação. Não vou ter que viver como um mendigo. E misantropia não é isso, né? Misantropia não é ser burro. Misantropia é usar a inteligência e se afastar da sociedade, mas também, né, pegar da sociedade o que ela pode te oferecer. Então, o que eu puder ter de conforto, que eu não sou estúpido, claro que eu vou ter. Bunda mole é quem não quer conforto. Bunda mole é quem quer ficar dependendo de mulherzinha.
para fazer isso, para fazer aquilo, entende? Para ter um conforto que ele também vai ter que dar muita coisa em contrapartida, né? Aí depois quando separa fica choramingando. Ai, que a mulher vai levar 50% dos meus bens. Claro, você é bunda mole, por que você não casou com separação total de bens? Porque é um bunda mole, né? Porque não, se eu exigir separação total de bens, ela vai achar que eu não amo, não vai querer ficar comigo. A grande maioria dos idiotas que perdem patrimônio é porque casam com separação parcial de bens. Entendeu? Tudo, separação parcial de bens, tudo que os dois conquistam depois do casamento pertence aos dois. Separação total de bens, não existe isso. Cada um tem os seus bens, independente do tempo que estejam juntos. Né? Agora, separação parcial de bens, que a grande maioria casa dessa forma, depois fica reclamando que tem que dividir 50%. Ô teu filho da puta, se você casou com uma pessoa, óbvio que vai ter que dividir 50% para cada um do que vocês conquistarem. Ou não. Aí o cara acha que está sofrendo sofrendo um prejuízo porque tem que dividir 50%. Porra, qualquer sociedade é assim, caralho. Né? Duas pessoas compram um carro, né? O carro vale 100 mil. Porra, as duas pessoas compraram um carro para ambas usarem. Um casal. E aí, quando se separa, qual a situação correta? Vender esse carro e dividir meio a meio o dinheiro para os dois, né? Ou o carro fica com um e compensa, o outro fica com outra coisa que tem o mesmo valor. As pessoas não conseguem pensar, né? São chamados de bunda mole, né? Como eu falei, gente que muitas vezes coloca uma barba na cara para parecer mais macho, né? Usa um óculos para parecer inteligente, fica falando bobagem. Gente que fica a mulherzinha fazendo cafuné, entendeu? Gente que depende de mulher para tudo. Chega, a casa está toda limpinha, né? Está tudo arrumadinho. O indivíduo nem sabe onde as coisas estão, porque a mulher é que organiza a casa. Isso é um bunda mole para mim, né? Isso é um homem geleia. Eu faço minha comida, eu lavo a minha roupa, eu cuido da minha casa, eu cuido da minha saúde. Eu não preciso de ninguém para dormir comigo, para me sentir aconchegado. Se eu quiser sexo, eu pago. Simples assim, né? E vivo na total tranquilidade, mas ao mesmo tempo, né? Como eu falei no início do vídeo, essa porra não faz sentido. De forma alguma faz sentido, né? Hoje, dia 15, vou acabar de fazer esse vídeo, vou ter o que para fazer? Né? Ligar a televisão para ver alguma bobagem, né? Comer alguma coisa, aí vai chegar a noite, eu vou dormir, amanhã trabalhar. Assim, né, cara? Essa bosta é sempre assim, né? Como eu não gosto de pessoas, como eu não sou iludido com cabeça, troco e membros, não tem pra onde ir, né? Porque as pessoas só saem de casa por causa das pessoas. Eu já cansei de falar isso, né? Os bunda mole, ou seja, as pessoas do mundo que estão sempre correndo atrás dos outros igual cachorrinho, não conseguem viver sem as pessoas. Hoje, dia 15, feriado, muita gente está em churrasco, né? Num calor infernal, fazendo churrasco porque quer estar com as pessoas. Com o papai, com o bebê, com o titi, com o sobrinho, com o sobrinho, com o amigo. Homem geleia, né? Pra mim isso é homem geleia. O conceito de homem geleia é chamado bunda mole, né? Não consegue viver sem os outros. E ficam falando que nós é que somos. Nós que temos independência em todos os aspectos da nossa vida, somos chamados de homem geleia, bunda mole. Ah, porque você não tem uma mulher, você é um bunda mole. Piada, né, cara? Muitos são machistas, né? Também tratam a mulher como lixo. Tem uma mulher para servir de capacho, como eu falei, para lavar, para cozinhar, entendeu? Para arrumar. Eles dizem que nós é que somos os homens bunda mole ou geleia, porque abrimos mão, né, de ter uma escrava dentro de casa. Inclusive uma escrava sexual, né? O problema para mim não está na mulher, o problema para mim está no ser humano, entende? Quero saber de ninguém dentro da minha casa. Eu já me dou muito trabalho, sabe? Eu já me dou muito trabalho. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Basta clicar nesse ícone aqui, né? Da consciência, uma lâmpada da iluminação da consciência. Clique nesse ícone aqui se você está gostando do nosso trabalho, né?
Às vezes o pessoal entra aí, assiste vários vídeos, curte, acompanha, esquece de se inscrever. Por favor, se inscreva aqui, ative o sininho das notificações e tamo junto. Um abraço a todos. Fui!